Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática, continuando a apostila do quarto bimestre, módulo 32, página 328, sobre razões trigonométricas. Nós estamos aprendendo o seno, o cosseno e a tangente. Exercícios do Em Casa, da página 328. Número 1, 2 e 3 foram cancelados. Agora nós vamos responder a questão número 4. Nos triângulos retângulos a seguir, calcule o valor de x e determine as razões indicadas. Letra A. Queremos o seno de B, o cosseno de B, a tangente de B. Então, vamos marcar aqui o ângulo B. Em frente ao ângulo reto, em frente ao ângulo de 90 graus, fica a hipotenusa. Em frente ao ângulo destacado, que é o ângulo B, em frente ao ângulo B, o cateto oposto. Ao lado do ângulo B, o cateto adjacente. Para responder a essa questão, o primeiro passo é encontrar o valor de x. Para encontrar o valor do x, nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, pelo Teorema de Pitágoras, nós temos a hipotenusa ao quadrado, que é x ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos resolver e encontrar o valor do x. X ao quadrado é igual a 6 vezes 6, 36. 8 vezes 8, 64. X ao quadrado é igual a 36 mais 64. X ao quadrado é igual a 100. O x, então, é a raiz quadrada de 100. O x é igual a 10. Encontramos o valor do x. Agora, nós vamos aplicar as razões trigonométricas. O seno de B. O seno de B é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é 6. A hipotenusa nós acabamos de descobrir que é 10. Então, preencham aí que o x é igual a 10. Então, o seno de B é o cateto oposto pela hipotenusa, 6 décimos. Vocês podem simplificar ou transformar em um número decimal. 6 décimos é o mesmo que 0,6. Então, o seno de B é 0,6. Agora, nós vamos encontrar a segunda razão trigonométrica, o cosseno de B. O cosseno de B é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é 8, a hipotenusa é 10. 8 décimos pode ser simplificado por 2, ou vocês podem transformar em número decimal. 8 dividido por 10, 0,8. Assim, nós descobrimos que o cosseno de B é 0,8. Agora, nós temos que encontrar a tangente de B. Vamos lá. A tangente de B é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de B é igual ao cateto oposto, que é 6, pelo cateto adjacente, que é 8.
nós ficamos com 6/8. É possível simplificar por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 3/4 na forma de número decimal, nós encontramos que a tangente de B é 3 dividido por 4, 0,75. Assim, nós encontramos a última razão trigonométrica solicitada, a tangente de B, que é 0,75. E concluímos a questão número 4, a letra A. Página 329, número 4, letra E. Letra B. Na letra B, nós queremos o seno de E, cosseno de E, tangente de E. Vamos marcar aqui o ângulo E. Em frente ao ângulo reto, nós temos o 13, que é a hipotenusa. Em frente ao ângulo E, fica o cateto oposto. Ao lado do ângulo E, o cateto adjacente. Para responder a essa questão, o primeiro passo é aplicar o teorema de Pitágoras para determinar o valor de x. Então, nós temos a hipotenusa ao quadrado, que é 13 ao quadrado, igual cateto ao quadrado, 12 ao quadrado, mais cateto ao quadrado, que é x ao quadrado. Resolvendo, nós temos 13 vezes 13, 169, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, mais x ao quadrado. 169 é igual a 144 mais x ao quadrado. Então, nós podemos escrever que 144 mais x ao quadrado é igual a 169. X ao quadrado é igual a 169 menos 144. X ao quadrado é igual a 169 menos 144, 25. O x, então, é a raiz quadrada de 25. Então, o x é igual a 5. Vamos completar aqui. O x é igual a 5. Agora, nós vamos encontrar as razões trigonométricas. Começando pelo seno de E. O seno de E é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é 12. A hipotenusa é 13. Então, o seno de E é 12/13. E não é possível simplificar, porque o 13 é um número primo. Então, o seno de E, 12/13. Agora, nós vamos encontrar o cosseno de E. O cosseno de E é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é 5. A hipotenusa é 13. Então, o cosseno de E, 5/13. Também não é possível simplificar porque o 13 é um número primo. 5/13. Agora, nós vamos encontrar a tangente de E. A tangente de E é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é 12. O cateto adjacente é 5. Como 5 é um número primo, não tem como ser simplificada a fração. Então, a tangente de E é 12/5. E assim, nós concluímos a letra B. Continuando, a questão número 4, letra C. Nós queremos o seno de U,
cosseno de U e a tangente de U. Vamos marcar aqui o ângulo U. Em frente ao ângulo de 90 graus, fica a hipotenusa. Em frente ao ângulo U, o cateto oposto. Ao lado do ângulo U, o cateto adjacente. Para determinarmos o valor de x, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa a ao quadrado, nossa hipotenusa é 8, a ao quadrado é igual cateto ao quadrado, então fica x ao quadrado mais cateto ao quadrado, que é 1 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. X ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, 1. Então, nós sabemos que 64 é igual a x ao quadrado mais 1. Então, x ao quadrado mais 1 é igual a 64. Então, o x ao quadrado é igual a 64 menos 1. X ao quadrado é igual a 64 menos 1, 63. Então, o x é igual à raiz quadrada de 63. O que nós temos que fazer agora? Fatorar o 63. Como 63 é um número ímpar, não é possível começar a fatoração pelo 2. Vamos começar a fatoração pelo 3. 63 dividido por 3, 21. Dividido por 3, 7. Por 7, 1. Então, nós temos que 63 é 3 ao quadrado vezes 7. Então, a forma fatorada de 63 é 3 ao quadrado vezes 7. Quem sai da raiz quadrada? Quem tem o expoente 2. No caso, o 3 sai da raiz. Então, o x é 3 raiz de 7. Encontramos o valor do x. Vamos anotar aqui o valor do x. X vale 3 raiz de 7. O que devemos fazer agora? Encontrar as razões trigonométricas, o seno, o cosseno e a tangente. Então, vamos lá. Façam os cálculos na apostila de vocês, ou no caderno, caso vocês não tenham espaço. O seno de U é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é 1. A hipotenusa é 8. Então, o seno de U é 1/8. Então, o seno de U, 1/8. Agora, nós vamos encontrar o cosseno de U. O cosseno de U é o cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente é 3 raiz de 7 pela hipotenusa. A hipotenusa é 8. Então, o cosseno de U é 3 raiz de 7 sobre 8. 3 raiz de 7 sobre 8. Agora, nós vamos encontrar a tangente de U. A tangente de U, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de U, o cateto oposto. Nosso cateto oposto é o 1. O cateto adjacente é 3 raiz de 7. Nós não podemos deixar o radical no denominador. Então, nós vamos multiplicar o numerador pela raiz de 7. Vamos multiplicar o denominador também pela raiz de 7. Então, a tangente de U é igual
1 vezes raiz de 7, raiz de 7. Aqui embaixo fica 3 vezes 7 vezes 7 é 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, raiz de 7 vezes raiz de 7 fica a raiz quadrada de 49, que é 7. Então, nós temos que a tangente de U é raiz de 7 sobre 3 vezes 7, que é 21. Então, a tangente de U, raiz de 7 sobre 21. Assim, nós concluímos a questão número 4. A questão número 5 é cancelada. Agora, nós vamos responder a questão número 6. Continuando. Questão número 6. No triângulo ABC da figura, o lado AC mede 40 centímetros. Então, o lado AC mede 40 centímetros. Nós temos aqui o ângulo B de 30 graus, o ângulo C mede 13 graus. Aqui nós temos um ângulo reto, aqui também temos um ângulo reto, ok? Letra A, calcule a medida da altura AH. Na letra B, quanto mede o lado AB? E letra C, determine a distância do ponto H até o vértice B. Então, primeiro, a altura AH eu vou chamar de X. Depois, o lado AB eu vou chamar de Y. A distância do B ao H de Z. Assim, nós temos que encontrar os valores de X, Y e de Z, certo? Então, nós vamos começar com esse triângulo retângulo do lado de cá. Nosso 40 é a hipotenusa. Em frente ao ângulo de 13 graus, o X é o cateto oposto. Se nós temos cateto oposto e hipotenusa, então para responder qual é o valor de X, cateto oposto e hipotenusa é a fórmula do seno. Seno de 13 graus. Então, o seno de 13 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 13 graus, vocês vão encontrar naquela tabela das razões trigonométricas, que está na página 321, ok? Tabela de razões trigonométricas, página 321. O seno de 13 graus é 0,225. Nosso cateto oposto é X. A hipotenusa é 40. Agora, nós vamos completar com 1 e multiplicar em cruz. 1 vezes X, X. Agora, 0,225 vezes 40. Ao multiplicar 0,225 por 40, o X é igual a 9 centímetros. Então, letra A, calcule a medida da altura AH. Então, nós sabemos que AH igual a 9 centímetros. Então, nós já podemos preencher aqui com 9 centímetros. Vamos para a letra B. A letra B nos pede a medida do lado AB. Então, em frente ao ângulo de 30 graus, nós temos agora o outro triângulo retângulo, que é esse triângulo que eu vou marcar em azul, ok? Então, em frente ao ângulo de 30 graus, nós temos o cateto oposto, que é o 9,
Em frente ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa, que é o lado AB. Cateto oposto e hipotenusa é a fórmula do seno. O seno de 30 graus. Então, o seno de 30 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. Da tabela dos ângulos notáveis, nós sabemos que o seno de 30 graus é meio, 1/2. O cateto oposto é 9. A hipotenusa é o y. Agora é só multiplicar em cruz. 1 vezes y, 2 vezes 9, 18 centímetros. Agora só falta a resposta. Quanto mede o lado AB? AB igual a 18 centímetros. Agora nós temos a letra C. Na letra C, nós precisamos da distância do ponto H até o vértice B, do H até o B, que é a medida de Z. O Z para nós, ele é o cateto adjacente, pois ele fica aqui ao lado do ângulo de 30 graus. Eu sei que o cateto oposto é 9, a hipotenusa é 18, então agora nós vamos encontrar o valor de Z. Para encontrar o valor de Z, eu vou utilizar a fórmula da tangente. Então agora a letrinha C, a tangente. Tangente de 30 graus. Então a tangente de 30 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. Da tabelinha dos ângulos notáveis, nós sabemos que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto é 9. O cateto adjacente é Z. Agora é só multiplicar em cruz. Raiz de 3 vezes Z, raiz de 3 vezes Z. 3 vezes o 9. 3 vezes 9, 27. Então, o Z é 27 dividido pela raiz de 3. Nós não podemos deixar no denominador um radical. Então, nós vamos racionalizar. Multiplicar pela raiz de 3 em cima, multiplicar pela raiz de 3 embaixo. Então, continuando. O Z é igual a 27 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Agora, nós podemos dividir o 27 pelo 3. 27 dividido por 3, o Z, então, é 9 raiz de 3 centímetros. Encontramos o valor do Z. Então, a distância do ponto H até o vértice B, então a distância de HB é igual a 9 raiz de 3 centímetros. E assim, nós concluímos a questão número 6. Pessoal, o que eu quero de vocês? Tentem responder para mim. Tentem responder para mim a página 330. As questões número 7, número 8, número 9, letra A e letra B. Combinado? Consultem a tabela de razões trigonométricas que está lá na página 321, certo?
Então, apareceu um ângulo que não é notável, vocês devem consultar a tabela que está na página 321. Caso vocês fiquem com alguma dúvida, já sabem, entrem em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz em ajudá-los e esclarecer as dúvidas. Por hoje é só. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!